A cafeína é uma das principais substâncias do café e a teobromina do chocolate. Sabe qual é a diferença entre elas? A cafeína e a teobromina são homólogos. Ou seja, a única diferença entre elas é um átomo de carbono e 2 de hidrogênio. Essa química dá maior fome, hein? Olha a vinheta. Hora do Enem no ar, ligadaço! Já pensou em imprimir um órgão humano? Não é alquimia nem ficção científica, é impressão 3D, a nova tecnologia que revoluciona a saúde. Quem explica tudo isso é o engenheiro químico Tiago Palhares, daqui a pouco. Porque antes, a gente fala de Química no Enem com o professor Luiz Fernando Caldas. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O Enem está sempre ligado às atualidades. Tem alguma novidade da química que pode cair no exame? Bom, como a gente sabe, a química é uma ciência e ela está assim, sempre entrelaçada com outras áreas, né? Se a gente pegar a área tecnológica, a área da saúde, e o Enem ele gosta de dar um foco muito grande na parte do meio ambiente, né? E, assim, em relação ao meio ambiente, existem termos que estão muito na moda, tipo a química verde. A química verde, ela está associada à prevenção de impactos ambientais, né? Então, você tem, por exemplo, a utilização de insumos menos nocivos em rotas sintéticas, a utilização de combustíveis menos poluentes, com maior energia, e relacionada também à remediação de determinadas situações relacionadas a compostos químicos. E você tem também a biorremediação, né, que seria tratamento de alguns problemas causados por impactos ambientais, né? E aí, professor, bora ver uma questão? Vamos lá. É contigo, professor Mazei. Uma palavra que está muito na moda é biorremediação. Essa questão vai falar sobre isso. É uma questão da prova azul, questão 83 de 2014. Vamos dar uma olhadinha nela, que bacana. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno. Naftaleno, só para você lembrar, né, gente? É aquela estrutura, tem 2 anéis aromáticos ligados, uma cadeia polinuclear. Beleza? Algumas legislações limitam sua concentração em até, ou seja, no máximo, 30 miligramas por quilo para solo agrícola e 0,14 miligramas por litro para água subterrânea. Resíduo foi realizado em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 mililitros de água, conforme apresentado no quadro. A primeira coisa que você tem que perceber nessa questão, gente, é que o referencial está para quilograma de solo, mas a questão fornece para 500 gramas, ou seja, meio quilograma. Que a referência está para 100 mililitros de água, não é? Entretanto, a questão fornece por litro, como a referência, né? Então, vamos lá à questão. Nós temos aqui as águas e os solos, beleza? E o resíduo de naftaleno de cada um. E vamos, então, realizar o cálculo para cada solo. Gente, é o tipo da questão que toma tempo. Não é difícil, não, mas toma tempo. É só você pegar a questão que está para 500 gramas e levar para 1 quilo. Pegar a questão que está para 100 mililitros e levar para 1 litro. É tranquilo, regra de 3 simples e direta. Vamos ver como é que pode ser isso? Primeiro, há os limites que eu escrevi para você aqui. E o limite qual é? No solo, 30 miligramas por quilo. Na água, 0,14 miligramas por litro. Bem, o primeiro solo. Nós temos em 500 gramas de solo, 1 vezes 10 a menos 2 gramas em 500 gramas de solo. Pessoal, é só você ver em 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma. Em 1000 gramas, nós teremos X, e esse X dá 20 miligramas. Vamos ver se isso atende à legislação? Sim, porque olha só, pode ter até 30 miligramas. Esse solo está ok, né? O outro solo, solo número 2, gente, repara, você tem 2 vezes 10 a menos 2 gramas em 500 gramas de solo.
ok? Então, você tem que ver em 1.000 gramas de solo, ou seja, em 1 quilograma. E isso vai dar o quê? 40 miligramas de naftaleno. Opa! Esse aí tá fora do limite, né? 40 miligramas, ó, tá caído, não tá batendo de acordo com o que nós queríamos. Esse solo está fora do que está preconizado ali pela legislação. Bacana, então, do solo, a gente já sabe que o solo 2 está fora. Vamos ver para as águas? Nas águas, gente, você tem que lembrar que ele dava a concentração por litro, é o limite, né? E o limite era de quanto? 0,14 miligramas por litro de água. Bem, vamos lá. Em 100 mililitros, você viu na tabela que você tem 7 vezes 10 a menos 6 gramas. Lógico, em 1.000 mililitros, você vai ter 10 vezes mais. E você, então, vai ter 0,070 miligramas. Repara que 0,070 miligramas é menor do que 0,14. Então, essa água aqui está ok. Vamos para a segunda água. Ficamos com a coloração verdinha. Repara, você tem 8 vezes 10 a menos 6 gramas em 100 mililitros. Em 1.000 mililitros, você vai ter 10 vezes mais. Você vai ter 0,08 miligramas de naftaleno por litro de água, que também está abaixo. Ou seja, essa água atende à legislação. E o último cálculo, pessoal, você tem 9 vezes 10 a menos 6 gramas em 100 mililitros. Mas a gente quer saber em quanto? Em 1 litro, né? Em 1 litro você tem 0,090 miligramas de naftaleno. Ou seja, isso aqui também é um valor abaixo do que é permitido. E essa água também está ok. E a gente concluiu aí que o único solo que está fora é o solo 2. Beleza? Resposta, então, letra B, na hora do Enem. Beleza? Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, professor. Essa questão traz uns termos bem assustadores, vai. Biorremediação, naftaleno. Você falou sobre biorremediação, mas você pode explicar um pouco melhor pra gente? Como eu citei, a química verde, ela vai atuar na prevenção dos impactos ambientais. Já a biorremediação vai relacionar no tratamento, caso ocorra algum tipo de impacto, né? Então, se a gente pegar a constituição da palavra, bio está associada a quê? Vida, né? Remediar, tratar. Então, você tem alguns exemplos de biorremediações quando você utiliza, por exemplo, micro-organismos que conseguem degradar determinadas substâncias, como, por exemplo, derivados de petróleo. E a gente também trabalha, eu já vi alguns trabalhos, eu até ajudo num trabalho que a gente usa casca de coco para absorver metais que possam estar em ambientes aquáticos, tá? E plantas, assim, naturalmente, têm a capacidade de absorver alguns metais, né? Então, você pode tratar um impacto causado, um problema ambiental, com esse tipo de biorremediação. O naftaleno é uma substância classificada como hidrocarboneto poliaromático, como a gente viu lá, o Mazei explicou, que são 2 anéis condensados. Esse tipo de substância, eles são bioativados por enzimas no nosso organismo e eles atuam no DNA e eles podem causar efeitos que são nocivos, por exemplo, mutação genética, né? Eles podem ser possíveis agentes mutagênicos e carcinogênicos também. Agora há pouco a gente viu a resolução da questão 83 do Caderno Azul de 2014. Existe outra forma de resolver essa questão? Bom, existe. Bora ver? Vamos, claro. Então, nós vimos que o limite, né? O limite no solo era de 30 miligramas de soluto, que é o naftaleno, né? Por 1 quilograma de solução, que é o solo, né? Nesse caso aqui. Então, ele me deu 2 limites. Um limite para o solo e um outro limite para água subterrânea. Vou botar uma setinha aqui para baixo para indicar que ela é subterrânea, tá bom? E esse limite é um pouquinho diferente, né? É o limite que vem de 0,14 miligramas do soluto por litro da solução. Certo? Certo. Então, a maneira que eu trouxe para a resolução do problema é a seguinte. Você, notando nas opções, a quantidade de soluto está em gramas e a relação em miligramas. Então, é interessante lembrar que mili significa 10 a menos 3.
Milímetro, 10 a menos 3 do metro. Miligrama, 10 a menos 3 do grama. E o quilo significa 1000. 10 a terceira, ou seja, quilômetro, 1000 metros. Então, esses prefixos são extremamente importantes, né, na hora da conversão de unidade. E trabalhar com notação científica é muito mais fácil do que trabalhar com número com vírgula. Só que tem um detalhe, ele analisou uma massa diferente de solo. Ele não analisou 1 quilograma de solo, ele analisou 0,5 quilogramas, ou seja, os 500 gramas, né? Então, aqueles 500 gramas que ele analisou, na verdade, são 0,5 quilogramas de solo. Então, quanto que eu tenho que ter para ficar no limite? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com as opções que tem solo, letra A e letra B. Se esse valor aqui for superior a um daqueles, eu já vou saber qual é a resposta. Entendeu? Como você pode ver nas opções, ele trabalha solo, solo, letra A, e os outros dois seriam o quê? Os outros 3 são água. Então eu vou no solo, porque eu já eliminaria 2, tá? Então eu venho aqui e vou analisar qual é a massa de naftaleno limite. Ou seja, se eu fizer a resolução e encontrar uma massa inferior à citada no item A e no item B, eu vou partir para água, tá? Então vamos lá. O que eu fiz daqui para cá? Dividir por 2. Exato. Eu vou ter que manter essa proporção. Isso é que a regra de 3 me diz. É proporção. Se eu tenho 30 miligramas para 1 quilograma, se eu tenho a metade, eu tenho que ter a metade. Então, a metade vai ser 15 miligramas, metade de 30. Só que, quando eu olho para as opções, nas opções eu tenho notação científica e tá no grama. Então, o que eu faço aqui? Aqui eu tenho, lembrando, o que é o mili? Miligrama, 10 a menos 3. Ou seja, vou botar o 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Aí vamos lembrar de uma regrinha básica também de notação científica. O número que antecede a potência nunca pode ser maior do que 10, nem igual a 10, nem menor do que 1. Então aqui eu tenho 15. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar, andar com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula, 15 é a mesma coisa que 10 a primeira. Exato. 1,5 vezes 10 a primeira, que é 10. Então, se eu pegar 1,5 e multiplicar por 10, eu não tenho 15? Sim. Então, eu vou multiplicar a potência, 10 a menos 3. O que eu tenho? 1,5 vezes 10 a menos 2 do grama. Eu estou nesse limite. Quando eu olho para a opção B, qual é o valor que eu tenho aqui? Diferente desse valor aqui. Esse valor no item B vai estar maior do que 1,5. Maior do que 1,5, o solo do item B é o que está contaminado. Acabei a questão, parto para a próxima. Resolveu. Entendeu? E que outros conteúdos da matemática podem aparecer junto à química? Um conceito extremamente utilizado nas provas de química é o conceito da função P. Bom, alguns acham que a função P significa potencial de alguma coisa. Não. A função P, ela indica menos log de um número. Então, se eu tenho aqui um valor x, aplicar menos log de x, eu vou ter um P de x. E esse conceito, essa função matemática, ela é muito aplicada no cálculo de concentração de hidrogênio ionizável para indicar a acidez de um meio. Então, por exemplo, se eu tenho um meio com concentração de um hidrogênio, 1 vezes 10 a menos 5, e um outro meio com uma concentração de 1 vezes 10 a menos 3, ambos em mol por litro, eu posso transformar esses valores em P de H, que a gente conhece como pH. Então, transformando esse número com operações logarítmicas, o que nós temos? O lance é sempre o seguinte: para transformar esse número em menos log, ou seja, em pH, que eu vou colocar aqui, situação 1, situação 2. Então, na situação 1, como é que eu calculo o pH? Toda vez que você pegar um número em potência, em notação científica, e calcular o menos log dele, você vai pegar esse valor que está na potência, deixá-lo positivo, menos o log desse aqui, que antecede a potência. E aí, todo mundo sabe que log de 1 é 0. Então, quanto é o pH dessa primeira solução? 5. Obviamente, se esse número for diferente de 1, a questão te dá
o log desse valor, ou condições de você calcular esse logaritmo. E aí, aí a questão ela vai mais para matemática do que para química. E aí, na solução 2, como é que nós calcularíamos o pH? Esse número menos o log desse que antecede a potência, que também é 1, que vale 0. Quanto que é o pH? 3. Esse valor é maior do que esse. 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 5. Mas quando eu vejo o pH, esse valor é inferior a esse. Então, o que significa que quanto menor o valor de pH, mais ácido será o meio. É isso que eles podem cobrar em questões. Botar pHs diferentes e perguntar quem é o mais ácido ou quem é o menos ácido. Outra linguagem que é extremamente importante é a linguagem gráfica. Então, o aluno precisar tirar alguma informação de um gráfico. E aí eu cito gráficos de coeficiente de solubilidade, que é um gráfico que vai aparecer, que pode aparecer bastante em questões, coeficiente de solubilidade, e o gráfico de pressão de vapor versus temperatura. Hora daquele bate-papo clássico. Qual é o conteúdo abordado na questão? O conteúdo abordado na questão é conteúdo que nós trabalhamos soluções e unidades de concentração, tá? Vale a pena ressaltar que aquela unidade lá dos limites, né, miligrama por quilograma, também pode ser chamada de ppm, parte por milhão, porque esse número aqui é 1 milhão de vezes maior do que esse valor aqui. Porque a questão ela poderia trazer os limites em ppm, e aí ele teria que lembrar que ppm em massa, miligrama por litro. E o miligrama por litro. Exatamente, também é ppm. Só que aqui é para solução aquosa e aqui é para solução não aquosa. E quando a gente aprende esse conteúdo? O conteúdo ele é abordado no ensino médio no 2º ano. Agora, se eu quiser reforçar mais esse ponto, qual é a dica? Pegar livros nessa parte de fisicoquímica e aquilo que eu citei lá no início. Dá uma lida sempre nesses termos usados no meio ambiente. Chuva ácida, o que ela causa. Acidez de solo, como corrigir. Professor Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Volte sempre. Com certeza. Sabe aquelas previsões anunciadas nos filmes de ficção científica que a gente achava que nunca fosse acontecer? Então, você acreditava que era possível imprimir comida, cérebros ou até mesmo um corpo humano inteiro em 3D? O nosso convidado faz isso ser realidade. Então vem pra cá, Thiago Palhares. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tô bem. Então, Thiago, você é especialista em impressão 3D aplicada a enxertos ósseos. Traduz pra gente. Eu escolhi fazer impressão 3D aplicada a uma coisa que se utilize, que se resolva um problema. E então eu escolhi para enxertos ósseos. O que são esses enxertos? São matrizes porosas, chamadas arcabouços, que ele tem alta área superficial e um volume pequeno. Então, os materiais que eu fiz foi o poliácido lático, que está aqui nesse nosso quadrinho. Ele é um polímero, e ele é um polímero derivado de fontes naturais, como batata, leite, milho, beterraba. E o nosso corpo, ele absorve ele tem essa capacidade de ser biocompatível, biodegradável. O que significa isso? O biocompatível é que o corpo aceita e não tem nenhum tipo de reação alérgica, como um corpo estranho. Biodegradável, o corpo absorve ele, transformando em água e CO2, dióxido de carbono. Então, quando isso é feito, o corpo reutiliza ele e transforma tudo isso, um polímero, em um mero, que é o poliácido, que é o ácido lático, e o ácido lático nós produzimos, é natural para o nosso corpo. E outra coisa que eu adicionei foi uma biocerâmica, que faz parte dos ossos, que é a hidroxiapatita. A hidroxiapatita, ela faz parte de mais de 70% do nosso osso, e o que eu utilizei foi sintético. Através de reações estequiométricas, nós podemos formar essa hidroxiapatita. Juntando os dois, forma-se um novo material, que é um compósito. O compósito é a mistura de uma matriz, que é o polímero, com uma carga, que é a hidroxiapatita, que é a biocerâmica. E fazendo isso, eu produzi meu material, um insumo para impressão 3D e imprimi todos esses arcabouços. Vem cá, quando você decidiu fazer engenharia química? Na verdade, a engenharia química não foi um sonho meu, foi através de um teste vocacional que eu tive quando eu era mais novo, na época do pré-vestibular. Eu sempre tive facilidade com matemática, física e química, e o pensamento analítico que eu sempre tive me fez caminhar por isso. Mas vem cá, química tem a ver com moda? Porque eu ouvi uma história aí, conta pra gente. Eu trabalho com química, mas com impressão 3D aplicado a muitas coisas. Saúde, moda, aulas, material didático.
E a moda entra no Museu da Manhã. Nós estamos tendo um curso de tecnologia na moda. Nós estamos fazendo processamento desses polímeros, desses plásticos, para criar sapatos, bolsas, roupas, ombreiras. Então, se aplica na questão do vestuário. Para você ter só um caso de informação, a indústria da moda fatura mais do que a da saúde no mundo. Pensando em metamateriais, que tem tudo a ver com química, metamateriais são materiais que eles mudam de acordo com estímulos externos, seja mudando o pH, seja mudando a temperatura, concentração de alguns outros agentes químicos. E pensando em moda e química, a gente pode assimilar os dois. Uma roupa que ela responde quando você está num ambiente super tóxico, ou uma roupa que troca de cor quando você está exposto à radiação. Então, você pode relacionar a moda com química também. Você trouxe alguns exemplos e eu vou trazer Vou fazer o download da nossa mesa mágica. Só um instantinho. Tá aí, download concluído. E aí, o que aqui tem a ver com moda? Por exemplo, esse tecido. Isso aqui pode virar uma roupa. Algo feito em casa, pensando no futuro. Pessoas fazendo sua própria roupa em casa. Não preciso mais levar mala. Eu imprimo minha roupa onde eu for. Que tem um pé? Como assim um pé? Todo mundo aqui conhece alguém que já fez tomografia, né? A gente recebe aquele CDzinho no final e com esse CDzinho, com o arquivo que é gerado, a gente pode imprimir o pé ou qualquer outra coisa. Por exemplo, esse pé provavelmente é de uma criança, então tecido mole é transparente, tecido duro é branco. Então esse tipo de impressora, ela consegue fazer esse tipo de coisa. Tô vendo aqui, tem muitos materiais diferentes. Por exemplo, esse aqui. Isso aqui é polímero também? Sim, isso aqui é silicone. Silicone é um tipo de polímero inorgânico. Temos a parte orgânica, mas esse aqui é um diferenciado, um material diferenciado que é feito de silício e oxigênio. Muito Isso legal. aqui é um rim com um tumorzinho que foi obtido por tomografia. Caramba, muito legal. A impressora é muito cara, voltando a falar impressão 3D? Depende da técnica. Existem técnicas que você pode comprar por R$3.000, com uma impressora de bancada, ou até de 1 milhão de euros, que é uma impressora de titânio, uma impressora de metal. Tiago, de que modo todos esses avanços tecnológicos contribuem para a medicina? Por exemplo, nesse joelhinho, o médico, ele, antes de abrir a pessoa, ele pode escolher qual parafuso certo para prender essa fratura. Não precisa, na hora da cirurgia, abrir a pessoa e escolher no momento. Também, como eu falei, eu faço enxertos ósseos. Você pode imprimir exatamente o pedaço que falta da pessoa, o pedaço que vai ser removido. Também, na saúde, você pode pensar em coisas novas, como tem uma pesquisadora que ela está imprimindo órgãos funcionais e híbridos. O que isso quer dizer? Como assim? Lógico. Como isso funciona? O que quer dizer? Ela misturou células de uma enguia elétrica com células do coração e ela está imprimindo com um material que é um hidrogel. Ele é biocompatível também para o nosso corpo. E com essas células de enguia e as células de coração, ela imprimiu um novo coração. Se o paciente ele sofreu um ataque cardíaco, ele mesmo vai levar um choque, ele vai ser o seu próprio marca-passo, o seu próprio desfibrilador. Eu acredito que no futuro vão ter novas profissões, como designer de órgãos. Cada pessoa vai escolher qual órgão que ela quer, com que função. Existem dilemas éticos em relação à impressão 3D, como em toda tecnologia? Com certeza. Por exemplo, se você tem um órgão de uma pessoa, outra coisa, você pode comercializar para fazer material didático para cirurgias. Como que fica isso? Se eu tenho acesso a tudo isso e distribuir para ir uma parte de uma pessoa, isso é uma coisa estranha de se pensar. Também, por exemplo, eu vou trocar da área da saúde para qualquer outra coisa, como patentes e direitos autorais. Se eu tenho um modelo, eu sei modelar em 3D, eu sei fazer um objeto, eu faço, por exemplo, um boneco famoso de uma marca famosa. Mas foi eu que fiz, eu imprimi. Eu posso vender, eu tenho direito sobre aquilo ou não? Alguma dica para quem vai fazer o Enem? Então, eu sou engenheiro químico, fiz todo aquele teste vocacional, identifiquei que o engenheiro químico não sabe tanto assim de química, não é para quem tem afinidade em química. O engenheiro químico ele aprende mais sobre física, matemática e processos, que é o que eu estou aplicando aqui na impressão 3D. Se você tem afinidade com química, eu recomendo fazer uma farmácia, por exemplo, ou química industrial, ou química, bacharel em química. Mas engenharia química é outra pegada, tem outra forma de visualizar. Pô, muito maneiro, muito obrigado pela sua presença, Tiago. Valeu, obrigadão. Tá vendo, gente? Existe um mundo inteiro de novidades e saberes. O Enem é uma ótima forma de começar a conhecer. Lá no nosso site tem muita coisa bacana para te auxiliar. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima!
Tchau.